maioria das pessoas costuma ter uma reverência muito grande pela democracia, muito embora não exista nenhum motivo razoável para você fazer isso, mas um dos problemas que a democracia tem, e que é um problema interessante, é que ela aumenta a preferência temporal das pessoas e isso empobrece toda a sociedade. É um dos vários efeitos deletérios da democracia. Isso é um termo economês de escola austríaca de economia, que é o seguinte: quando você ganha dinheiro, você pode escolher torrar todo ele, ou torrar parte dele e economizar parte dele. A parte economizada é acúmulo de capital. Isso vai ser economizado num banco ou em algum outro lugar. E isso pode ser, você pode juntar essa economia de pessoas para gerar crédito, e esse crédito vai poder ser investido em produção. Se as pessoas escolhem reduzir as preferências temporais delas agora, de consumir tudo agora, para guardar um pouquinho, a sociedade acumula capital, esse capital acumulado vira produção, aumenta a produtividade da sociedade, e agora esse grupo de pessoas produz mais do que eles produziam antes, então eles estão mais ricos. Você quer que as pessoas economizem uma certa proporção do dinheiro delas, isso é necessário. E claro, você precisa antes que elas sejam capazes de fazer isso, que exista um excedente de produção mínimo para ser acumulado. E por isso que capitalismo é um bom nome, embora o Marx tenha errado absolutamente tudo que ele falou sobre capitalismo. O nome é bom porque sim, é sobre acúmulo de capital. Você quer acumular isso para melhorar a vida de todo mundo, que é o que o capitalismo faz. E para isso é chamado pelos economistas da escola austríaca de economia de preferência temporal. O quanto você prefere torrar o seu dinheiro agora ou economizar ele? Uma alta preferência temporal significa que você prefere torrar ele todo agora. Uma baixa preferência temporal diz que você prefere torrar tudo depois. Eu acho que faria mais sentido chamar de curta e longa. Eu acho. Mas eu vou usar a terminologia disso. Eu prefiro torrar tudo agora, então eu tenho uma preferência curta. Prefiro torrar tudo depois, tenho uma preferência... Mas vamos usar alta e baixa, tudo bem. Alta é perto, baixa é longe. Tá. Por quê? O que acontece? Digamos que você tem, numa sociedade, você tem 90% das pessoas preferem torrar o dinheiro delas e 10% preferem economizar o dinheiro delas, em maior parte, de maneira geral, ok? Então esses 90% torrar o dinheiro delas e não vão exatamente muito sair da situação delas, não vão produzir mais, não vão realmente levantar todo mundo. Então, porque elas vão estar só torrando. Imagina assim, todo mundo torra tudo que ganha. Tudo. Então ninguém tem economias, então não tem como criar coisas novas. Não, então a gente estagna onde a gente tá. Só que daí toda vez que você tem um desastre e a galera não tem dinheiro economizado, você pode ser um desastre natural, tipo um tornado, ou só, sei lá, alguma doença na família, certo? O capital vai ter que ser destruído, vai ter que ser repassado, para então cobrir isso, e você vai ter um efeito declinante, né, da riqueza das pessoas. Mas não, tá. Então você vai ter, voltando, por exemplo, 90% torrando e 10% estão economizando o dinheiro deles. Estão economizando e eles vão ser capazes de investir em coisas novas, aumentar a produtividade e eles vão produzir novas coisas que vai levar o resto da sociedade para cima. Num sistema onde todo mundo tem direito e só direito à sua propriedade privada, minha coisa, ok, eu tenho direito ao que eu fiz e acabou, os 90 torram, os 100, os 10 aqui vão levar a galera para frente, eles vão enriquecer primeiro e puxar o resto junto porque o capitalismo faz isso. Agora, num sistema democrático, esses 90% podem votar. Olha, eu prefiro torrar todo o meu dinheiro agora e eu prefiro torrar o seu dinheiro pra mim agora. Eu preferiria isso, eu gostaria, certo? Eu gostaria de poder chegar na casa de algum bilionário e torrar todo o dinheiro dele pra mim. Seria legal. Felizmente eu não posso fazer isso porque isso é propriedade privada dele. Isso seria considerado roubo. Porém, via a mágica da democracia, a gente acha aceitável, embora seja completamente indefensável moral e racionalmente isso, acho completamente correto que então pessoas sejam roubadas da propriedade deles. Isso faz com que, então, bom, quem economiza o dinheiro agora, você olha, aquele cara é rico, então tem que taxar isso aí, destrói esse acúmulo de capital do cara, torra agora, e agora a gente não tem novas economias, não tem novo acúmulo de capital, não tem novas produções, não tem nada de novo, a gente estagna e declina ao longo do tempo. Então você tem um efeito de empobrecimento da população. A mesma coisa vale para como você pensa os políticos. E o Hoppe contrasta isso é um argumento do Hans Hermann Hoppe no livro dele, A Democracia e o Deus que Falhou. Ele contrasta isso com uma monarquia. Porque uma monarquia, eles estão pensando, pera, a gente tem que pensar no longo prazo, certo? Porque se você tem uma democracia, o cara vai assumir e logo ele já perdeu o cargo, já passou, já vai, toca. Agora, numa monarquia, o cara precisa pensar, não, pera, tem que passar... Tá errado ele interpretar isso, que o reino é propriedade dele. Não é, ele nada mais é do que um parasita, assim como qualquer governo democraticamente eleito nada mais é do que uma gangue de parasitas que vive de dinheiro roubado. O rei também é.
É só que ele interpreta incorretamente que o reino é propriedade dele. Então ele pensa, pera, eu tenho que investir. Eu não posso torrar tudo. Eu tenho que manter uma certa reserva, tal, cuidar, administrar a coisa aqui, porque eu tenho um legado a passar, propriedade para passar para meus filhos, ou os herdeiros, ou enfim, para mim no futuro, tal, eu tenho que cuidar disso aqui. Um governo democraticamente eleito, um político democraticamente eleito, ele tem, bom, então, eu preciso ser reeleito. Então eu posso acumular as coisas agora e ter um crescimento que outro filho da mãe vai colher, não eu. Ou eu posso torrar tudo agora e ser reeleito e ganhar todas as glórias. Qual que ele vai escolher? Torrar tudo agora. Então você tem um comportamento economicamente destrutivo que empobrece as pessoas. E um outro efeito disso é quando esse governo democraticamente eleito então tenta fazer programas de welfare, ou programas de economia forçada, ou programas de só torrar dinheiro mesmo. Porque o que acontece? Ele desincentiva que você economize porque ele diz, não, eu vou economizar por você. Por exemplo, INSS. O INSS é um programa falso de economizar. Não é. Ele é um programa que transforma a economia em torrar dinheiro. Por quê? Porque o que as pessoas acham que o INSS é? Você guarda dinheiro numa poupança e daí quando você aposenta, esse dinheiro vem para você. Não. O INSS é um esquema de pirâmide. Então você está pagando agora para alguém que está aposentado. Esse aposentado vai provavelmente torrar esse dinheiro. Então você tem um excedente que você ia ganhar, que você iria economizar para alguma coisa, para comprar um apartamento, fazer uma coisa maior, não sei, que ia ficar acumulado no seu banco. Esse banco poderia fazer um empréstimo maior para alguém que vai ser um empreendedor, que vai baixar o custo de vida, que vai melhorar a vida das pessoas. Não vai ser isso. Esse seu excedente vai para alguém que vai torrar isto agora. Então, ao invés de ser esse dinheiro economizado, ele vai ser destruído. Ele vai ser torrado, né? Não destruído. Quem destrói dinheiro é o governo, não o consumidor. Mas enfim, esse dinheiro vai ser consumido. Então não é a economia que aconteceu. Só que, aí você pensa, eu não preciso economizar dinheiro para pensar na minha aposentadoria, certo? Porque se não tivesse INSS, você ia ter que começar a pensar, bom, eu posso guardar dinheiro no investimento, eu posso comprar propriedades, e daí eu vou viver do aluguel delas depois, ou eu posso fazer um outro investimento, que é o investimento social, que é falar o seguinte, eu tenho 3 filhos, eu vou investir muito na educação deles, e eu vou ter uma relação muito boa com os meus filhos, eu vou ter eles próximos, eles vão estar próximos entre si. Então, o meu investimento é eles. Eu cuidei deles até eles terem 18 anos de idade, ou mais, provavelmente, né? Hoje, você, dependendo das coisas, cuida até às vezes os 30 anos de idade. Eu cuidei deles por um tempo, então depois, quando eu falar que deu, eles cuidam de mim. Então, eu cuidei de 3 cuidam de mim depois. Então eu tô legal. Certo? Você tá fazendo um investimento. Agora, você pensa, não, INSS vai cuidar. Então, quer saber? Dane-se, eu não preciso me preocupar, eu não preciso economizar, eu não preciso acumular capital, eu posso ter uma preferência de temporal mais alta, torrar tudo agora, porque eu sei que depois o governo vai obrigar algum outro trouxa a me sustentar. Então, eu não faço isso, ninguém economiza e você tem uma sociedade que não produz capital, não enriquece, ou enriquece numa taxa muito menor. Por quê? Porque a democracia permite, ela amplifica e socializa o direito de roubar, o direito de você tomar a propriedade dos outros. Então, quando você pode pensar assim, eu tenho o que eu ganho, e daí eu tenho que pensar lá na frente, certo? Então eu tenho que economizar aqui e pensar lá na frente. Aí você fala, não, mas espera aí, tem um meio democrático pelo qual você pode roubar as outras pessoas. Então dane-se economizar, vou torrar tudo agora e depois eu roubo um trouxa, certo? Qual é o problema? É muito mais simples pensar assim, só que daí todo mundo pensa assim, ninguém acumula capital, e a gente fica na estagnação. É um dos vários motivos para você explicar por que o Brasil também está estagnado pra caramba. Mas também é um dos jeitos de você explicar essa estagnação de maneira geral quando você tem amplificação. Todo mundo vai votar. Bom, então agora todo mundo vai se dedicar a viver de roubo e não a viver... Não todo mundo vai se dedicar, mas mais pessoas vão se dedicar a viver de espoliação, a viver de tomar o recurso dos outros. Por exemplo, um funcionário público que ganha dinheiro, ele ganha dinheiro do quê? Do Estado. O Estado tira de quem? De quem estava economizando, de quem estava produzindo, de quem estava empreendendo, certos grandes produtores. Você está tirando dinheiro deles, está tirando dinheiro que é para isso. Para quê? Dinheiro que poderia ser economizado para torrar. Por quê? Porque o sistema democrático tem que se sustentar. Ele tem que subornar uma grande classe de pessoas, ele tem que subornar uma grande base da população para que eles continuem votando nesse governo. Então ele vai tirar dinheiro de quem está produzindo e dá para ir pro além. Então você vai ter mais pessoas então percebendo que qual que é o sentido de eu realmente produzir ou economizar quando eu posso viver mamando, ou quando eu posso viver aqui
só me beneficiando, quando eu posso, na verdade, ao invés de investir em produzir, eu posso investir em me desenvolver politicamente, o que vai permitir que eu tenha acesso à economia dos outros, o que é mais fácil. Eu não tenho que realmente produzir, eu só tenho que convencer vocês a me dar o dinheiro dele, entendeu? É mais simples. E você tem um monte de incentivos econômicos perversos que então empobrece toda a sociedade. Qual que é a resposta que o Hans Hermann Hoppe dá? No livro dele é uma resposta, é um fallback, uma posição, não é a posição dele, na verdade, é que a sociedade deveria ser inteira privatizada e o governo deveria ser abolido, mas, nesse caso, uma monarquia, eu não tô falando uma monarquia parlamentar, tô falando uma monarquia, é um cara que manda e acabou. Seria menos pior, porque pelo menos o cara interpreta incorretamente que a propriedade é dele, então ele cuida disso e é menos gente pra roubar você, porque ele não precisa sustentar toda uma classe, ele só se mantém no poder via porrada, então ele torra menos do nosso dinheiro, hipoteticamente falando. Seria menos pior, esse é o argumento geral dele. Agora, claro, a única posição moral e racionalmente defensável seria uma sociedade de propriedade privada completamente, onde você não tem o direito de tomar a propriedade dos outros, você precisa produzir, que é capitalismo ou anarquia de propriedade privada, ou vamos falar o nome, anarcocapitalismo. Essa seria a sociedade que, então, além do fato de ser a única sociedade moral e racionalmente defensável, o único arranjo da sociedade onde você não tem a agressão e escravização de uma fatia da população, que é basicamente democracia, além dele ser esse arranjo moralmente superior, ele tem todos os incentivos econômicos para você então economizar, e quando você economiza, produção existe e as pessoas enriquecem como consequência disso, ok? Dúvidas nos comentários, alguns links lá, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.